Queremos te agradecer, ó Pai, nesta hora, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado. Oportunidade esta, que é tão grande, Senhor. Talvez a maior oportunidade que temos na vida, enquanto humanos, é estarmos em um culto, porque pode ser o último de nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Nós possamos sair daqui alegres, com nosso coração regozijando, como foi falado esta manhã, avivamento na alma, que é o que nós precisamos e necessitamos, ó Pai. Em nome do Senhor, nos ajude mais uma vez nesta noite. É o que nós queremos pedir a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Estamos agradecidos por cada um que aqui se encontra e por essa oportunidade que temos de estarmos aqui, né? Temos uma visitante ali, a irmã Maria convidou, né? Seja bem-vindo, Deus abençoe. Que Deus possa suprir o desejo do seu coração. Amém? Você já deu glória a Deus hoje? Você já falou com Deus hoje? Vamos nos pôr de pé e glorificar esse Deus? Por que você está triste? Por que você está sem regozijo? Vamos levantar as mãos e dizer: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, nós te agradecemos pela tua misericórdia estendida sobre nós. Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. Nós somos um povo, Senhor, moribundo, necessitados de ouvir a Tua voz, de ter o regozijo, Senhor, que o Senhor nos propõe para este dia, ó Pai. Em nome do Senhor, abençoe meus preciosos irmãos que aqui estão, e todos digam amém. Graças a Deus. Muito bom. Aproveitando que vocês estão em pé, vamos ler a palavra. Também está ali com nós a irmã Olide. Deus abençoe, que prazer. Ela é irmã da irmã Elza. Coisa boa rever ela. Deus abençoe mesmo, ricamente. Muito bem. Foi anunciada a Escritura. Primeiro vou apresentar o batismo. Vamos ler a Bíblia, que os irmãos estão de pé. Depois nós vamos ver o batismo do irmão Taylor. Mateus 17, capítulo 5. Nos diz assim a palavra: E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e lhe disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Amém? Deixa eu ir um pouquinho à frente com vocês no livro de João, capítulo 10. João capítulo 10. Olha o que diz. Vou ler desde o primeiro, capítulo 10 primeiro. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão deles, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém? Assentai-vos.
Ontem tivemos o batismo do irmão Tailo. O Tailo, se coloca de pé, irmão Tailo, os irmãos te verem, que não conhecem o irmão Tailo. Ele é filho do irmão Jairo. E ontem ele tomou a decisão de descer as águas. E nós estamos agradecidos a Deus e recebendo esse precioso irmão aqui em nosso meio, na comunhão da igreja, e está sendo introduzido no corpo local da igreja. Nós filmamos ali o batismo dele. Deus abençoe, irmão Tailo, seja bem-vindo, pode sentar. Nós filmamos ali o batismo ontem, vamos ver agora. Muito bem, nós estamos aqui nesta água, este rio aqui que Deus preparou para esse dia. Nós temos esse acontecimento, o batismo do irmão Tailo, entregando sua vida a Cristo. É um dos maiores milagres hoje, o tempo que estamos vivendo, um jovem entregar a vida a Cristo. Nós estamos com o nosso coração alegre, nosso coração rejubilando, emocionado, porque é mais uma alma que o Espírito Santo tira, arranca das mãos do inimigo. Feliz demais com essa decisão do irmão Tailo, ser batizado no nome do Senhor Jesus. Que essa igreja leve esse precioso irmão no coração, em oração, orando para ele, para Deus dar força para ele, que ele possa vencer, que Deus vai começar uma grande obra na vida dele. O nome do irmão? Irmão Tailo, o senhor crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se possível, daria a sua vida por amor a Jesus Cristo e a esta mensagem. Irmão Tailo, segundo a sua confissão de fé, e em cumprimento das Sagradas Escrituras, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, onde Pedro, cheio do Espírito Santo, fez isso, e nós estamos seguindo a mesma doutrina dos apóstolos, eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebo o dom do Espírito Santo. Leva tu contigo o nome, aleluia, de Jesus o Salvador, Senhor grande e maravilhoso Pai. Nesta hora, Pai, te agradecemos por este milagre nesta vida. O Senhor tem feito a obra no coração do nosso precioso irmão, e ele é mais um que entra para esse exército, mais um que entra para esta igreja, Senhor, que começou no Pentecostes. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor cuide dele, livra ele de todo mal, dê fortaleza para ele, dê sabedoria, revelação a cada dia, para que ele possa caminhar as pegadas do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor, nós agradecemos por este privilégio que temos de mais uma alma, Senhor, se render a Ti, ser batizada no Seu nome, que é o nome que tem poder sobre tudo. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos pela vida do irmão Tailo e pedimos a Tua bênção sobre ele. Amém, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Monjairo, feliz, né, Monjairo? Isso aí, graças a Deus. É uma decisão que partiu dele. E foi, irmão Tailo, a melhor decisão que você tomou na vida. Foi essa. Eu entreguei para Cristo com 18 para 19 anos. Se eu soubesse que era tão bom servir a Deus, eu tinha me entregado antes para Cristo. É maravilhoso servir a esse Deus. Aleluia. Muito bem, irmãos, vamos meditar um pouquinho, tomar da ceia depois, sobre esta passagem aqui. Eu quero falar sobre esta voz, quando Jesus estava ali no Monte da Transfiguração com Pedro,
Tiago e João, representando a fé, o amor, a caridade. São 3 coisas que é preciso ter para se aproximar de Deus, para ter Deus dentro de si. Então, quando eles ainda estavam ali reunidos, diz que uma nuvem cobriu eles, e de uma nuvem saiu uma voz que disse: este é o meu filho amado, escutai-o. Ou seja, a ele ouvi. E a partir dali, quem ouviu esta voz, quem obedeceu esta voz, teve a vida transformada. Você é um, eu sou um. Nós somos felizes, irmão, sabendo, porque nós, pela graça e a misericórdia de Deus, irmão Wagner, ouvimos esta voz. E esta voz transformou a nossa vida, de pecador para homens e mulheres santificados. Veja, agora, é todos que vão ouvir esta voz, pastor? Nós lemos aqui, no livro de João, capítulo 10, que era somente que havia um povo classificado, qualificado, predestinado, que ouviria esta voz. Quem era? As ovelhas do Senhor. Somente a ovelha predestinada vai ouvir esta voz, que é a sua palavra, que é esta doutrina que nós seguimos. Não é para todos, mas quem ouve esta voz é transformado. Veja, aqui Jesus dizendo que as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, porque ele as conhece e elas conhecem a sua voz, e de maneira nenhuma seguirão um estranho. Coisa maravilhosa. Eu anotei aqui, eles ouviram a voz lá, literal, e nós seguimos esta voz. Nós obedecemos esta voz, que é a sua palavra. O profeta está falando nesta mensagem, escutando sua voz. Ele diz: numa ocasião eu estava morto em delitos e pecados, assim como você também. Porém foi a voz de Deus que falou conosco. A voz de Deus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você é uma pessoa hoje abençoada. Você é uma pessoa hoje que olha para o seu passado e regozija, porque você ouviu esta voz, seguiu ele, o pastor das ovelhas, o Senhor Jesus Cristo, e você hoje é uma pessoa feliz. Como é bom, como se identifica, como é bom, melhor dizendo, identificar uma pessoa que está comendo esta palavra, ouvindo esta voz. Ele tem a vida mudada, ele é diferente. Ele tem um andar diferente, ele tem um palavreado diferente. Porque o profeta diz assim: eu tenho ouvido a sua voz falar e coxos serem curados. Tenho ouvido a voz de Deus falar e cegos, seus olhos serem abertos. Tenho ouvido falar para indivíduos morrendo de câncer, leprosos, e logo vê-los instantaneamente curado perfeitamente. Eu tenho ouvido a voz de Deus falar a alcoólatras e a neuróticos, ou desprezados e vis, bêbados de rua, e logo os tenho visto convertidos em damas e cavalheiros santos de Deus vivo, porque a voz de Deus lhes falou, e isso é o que anelamos neste dia, ter a vida transformada. Eu tenho ouvido esta Bíblia funcionar na vida de quem crer, irmão. Na minha vida funcionou, na vida do irmão Sabino, na vida do irmão Paulo, do irmão Auri, na vida das irmãs tem funcionado esta palavra. Nós temos mudado, Deus tem nos ajudado, nós temos obedecido, e esta palavra tem nos dado poder para andarmos e viver uma vida diferente. Veja, eu tenho visto isso em minha vida. Agora, o profeta conta uma experiência aqui,
de uma moça que ouviu esta voz. Ele diz: nesta manhã, quando víamos ao culto, minha esposa me dizia: querido, eu não digo isto com motivo de elogiar ninguém. Porém, ontem à noite me assentei ao lado de uma mocinha. E ela tinha uma boina, como elas usam. E se podia ver que ela havia estado com Jesus. Aleluia! Ela havia estado com Jesus. Ela tinha uma aparência tão dócil. Essa voz faz isso. Deixa nós dócil. Esta voz nos deixa pessoas mudadas, diferentes em comportamentos, em posição. Tem que fazer isso em nossa vida. Veja, ela tinha uma aparência tão dócil, sua alma era suave, seus olhos eram tão claros, não estava escondendo nenhum pecado. Você sabia, irmão Adriano, que a gente observa quem está comendo essa palavra, quem está vivendo, escutando esta voz e obedecendo? Ele tem comportamento diferente. Pessoa que está comendo mais outra coisa, como falamos hoje de manhã, ele tem que estar cheio de alguma coisa. Ou está cheio de Deus, ou está cheio de outra coisa. E quem está cheio de outra coisa, a não ser esse Deus, o seu comportamento é estranho. E você se torna estranho para ele. E ele é estranho para você. Mas quando encontra pessoas que estão comendo a mesma palavra, estão se alimentando do mesmo Deus, a linguagem, o comportamento é o mesmo, você tem comunhão, você sente aquilo através até mesmo do olhar da pessoa. Veja, ela não estava escondendo nenhum pecado, ela havia estado na presença de Deus. Suas faculdades não haviam sido entorpecidas pelo álcool, pelo fumo, bebidas e demais coisas do mundo. Ela estava leve na presença de Deus, estava lendo a sua Bíblia, estudando a palavra. Porém nós, o que a gente moderna está fazendo hoje, os falsos profetas de trás dos púlpitos nos dizem que tudo está bem. Tudo está bem. Agora quero dizer isto. Se eu estou equivocado, peço a Deus que me perdoe, porém estou persuadido que a maioria deles não conhecem a Deus. Ministros, pastores, não conhecem a Deus. Que coisa! A congregação nunca viverá um nível de fé mais elevado que o nível onde vive o pastor. E com razão as Escrituras dizem como os pastores têm espalhado as ovelhas. Pobre deles! Porque são ramas que não levam frutos e serão cortados e lançados no fogo. A Bíblia diz isso. Há tantas coisas nesses dias para anular o sentido do homem. Porém, mesmo em meio a tudo aquilo, e em vista de todas as vozes que estão no mundo, algumas delas são vozes do prazer, outras são vozes de pecado para atrair as pessoas. Veja, irmão, o prazer tem tirado o lugar da palavra na vida das pessoas. Um prazer fabricado. Porque o verdadeiro prazer de uma pessoa é ler a sua palavra, é ler a Bíblia. Não é verdade? Há tantas coisas para anular a voz de Deus. Voz do pecado. Mas em vista de tudo isto, a verdade de Deus ainda permanece. Todo aquele que ouve a minha voz e me segue, homens e mulheres que escutaram a voz de Deus, Deus ainda espera para falar com cada indivíduo que abrir seu entendimento para escutar a sua voz. Veja, não importa quão maus sejam os tempos ou quão diferente, ensine a sua igreja as coisas de Jesus, ensine a sua igreja a palavra. Veja, Jesus Cristo está pronto para falar esta voz tão aprazível e delicada a qualquer um que lhe escute. Tem que escutar, tem que parar para ouvir. Mas as pessoas estão tão correndo aqui e ali, atrás disso, atrás daquilo, não param para ouvir a palavra de Deus.
Por consequência disso, os lares estão destruídos, os filhos sendo criados no caminho errado. Veja, porque não param, se agitam, não param para ouvir esta palavra, ler a palavra. Houve um tempo que Deus tinha preeminência nos lares. Tudo era Deus em primeiro lugar. Vamos colocar Deus nesse negócio. Vamos orar para tal coisa. Vamos fazer isso, vamos colocar Deus. Vamos falar, ver se Ele permite isto. Mas muitas vezes as pessoas hoje não perguntam a Deus o que deve fazer. No entanto, tem um povo que é você, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esta palavra. Não dê um passo sem a direção de Deus. Busque Deus, ore a Deus e Deus falará com você. Veja, quando a pessoa ouve esta voz, ela é mudada, ela é transformada. Tem que ser transformada. E o profeta narra uma experiência aqui, irmãos, que eu achei muito bonita essa expressão. Ele conta a história de um homem. Ele disse: eu não consigo lembrar o seu nome. Muitos de vocês se lembram dele. E eles dizem que havia uma ilha onde homens faziam emboscada. Olha que coisa tremenda isso aqui. Existia uma ilha onde homens faziam emboscadas. E as mulheres ficavam cantando. E as suas músicas eram tão atormentadoras que quando marinheiros passavam em seus navios, eles chegavam e então os soldados na emboscada apanhavam os marinheiros para fora e os matavam. Veja, a voz que atrai para o caminho errado é perigosa demais. Nós devemos saber que o inimigo nunca vai nos oferecer algo ruim para nos tirar do caminho de Deus. Ele vai nos oferecer algo bom, algo atraente, algo grande, algo bonito. Ele vai mostrar somente o lado bom das coisas. Ele chama um jovem e diz: venha cá. O que você quer na igreja? Você está lá perdendo seu tempo. Você precisa ser alegre, ser feliz, eu vou trazer você aqui. E ele leva. E quando ele consegue dominar aquela pessoa e jogar na sarjeta, ele sai e deixa aquela pessoa sozinha e a pessoa quer se matar. Por causa dos seus erros que ele fez. Esta voz é perigosa, mas a voz de Deus é dócil. A voz de Deus é que muda, transforma as vidas. E nesta caminhada, os marinheiros estavam andando e as mulheres cantavam e apanhavam os marinheiros ali e eles o matavam. E um determinado grande homem queria passar naquele lugar. E ele pediu aos seus marinheiros que o amarrassem no poste, no mastro. Olha a situação. E que eles colocassem algo em sua boca para que ele não pudesse gritar. E ele colocou tampões nos ouvidos de seus marinheiros para que então eles não ouvissem as mulheres, e velejassem não ouvindo aquilo. E as mulheres vieram dançando e gritando e cantando, e isto era tão magnífico, que ele chegou a esfolar a pele de seu pulso, gritando para os seus marinheiros: virem, virem, mas eles não podiam ouvi-lo, eles tinham tampões em seus ouvidos. A tentação era grande, irmão. Aquele homem sabia: eu vou passar por ali, e há testemunhos, relatos de pessoas que não suportaram a tentação, caíram na armadilha daquelas mulheres cantando. Mas eu vou passar ali, mas eu quero que vocês me amarram. Eu não suporto, se eu ouvir eu vou cair. Me amarro no mastro e tampe os ouvidos para vocês também não cair. E eles fizeram isso. E quando passaram, ele começou a gritar tão alto, chegando a esfolar os pulsos, para que eles virassem ali, fossem lá. Veja como o poder que tem de uma voz que fala.
Veja, mas eles não podiam ouvir porque eles tinham tampões nos ouvidos. E então eles velejaram a um determinado lugar onde eles tinham que desamarrar suas mãos, e ele iria tirar os tampões de seus ouvidos. E ali, quando andavam pelas ruas, eles passaram por aquilo e graças a Deus não caíram ali. Como você e eu passamos por muitas tentações, muitos problemas, muitas armadilhas, mas Deus nos livrou. Nós fechamos ouvidos, nós não queremos ouvir o que atrai, o que é contra essa palavra. Nós queremos ouvir essa palavra que é a voz de Deus falando. Mas há tanta tentação, há tanta coisa bonita sendo mostrada para você e para mim. Mas o Espírito Santo nos deu tampão no ouvido. O Espírito Santo nos deu colírio nos olhos para ver somente o que agrada a Deus. Veja. E eles, após passar por aquilo, irmã Esther, eles pararam, desceram em determinado lugar, tiraram a máscara, tiraram os tampões de seus ouvidos, e andando pelas ruas ali, ele ouviu uma música que era tão superior àquela lá embaixo, que quando ele passou outra vez, ele ouviu uma música que era tão superior. Aleluia! Você tem ouvido algo que é tão superior às tentações do mundo. Você tem ouvido algo, você tem ouvido desta Bíblia, o que tem preparado para você, que você não troca por nada nesse mundo. Você tem ouvido, é isso que te mantém de pé. Quando o inimigo vem te oferecendo algo, você lembra dessa escritura, do que tem preparado para você. E até mesmo nas dificuldades, quando tudo está ao contrário, quando as coisas não estão indo bem, tudo parece terminado, você lembra, o que eu tenho está do outro lado. Ali a luta terminará, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais tristeza, ali não haverá mais morte, separações. Isso te anima. Mas da onde você aprendeu isso? É desta voz aqui que você escutou. E eles ouvindo, e eles então passaram e ouviram uma música tão superior. Aleluia! Esta voz que você ouviu, que transformou a sua vida, foi superior a tudo que o mundo te oferecia. As modas do mundo, as coisas erradas, as tentações, os jogos, as mentiras, as bebidas. E essa voz que você ouviu foi superior a tudo isso. E você teve a sua vida transformada. Você só quer saber de agradar o seu Deus. Você não está importando com o que alguém fala, da sua maneira de se vestir, da sua maneira de andar. Você tem prazer em servir esse Deus e agradar a Ele. Veja, irmão. Olha só que coisa tremenda. E aí eles tinham que voltar por ali, de volta. Para o mesmo lugar, irmão Wagner. Eles tinham que voltar. E agora, depois dele ouvir esta música, que era superior àquela, irmã Rejane, depois que nós ouvimos este evangelho, esta palavra, que é superior a tudo, pode vir as tentações. Nós temos um que nos livra, que nos guarda. Nós temos um que é superior a tudo. Depois, irmão Luiz, que ele ouviu esta voz, que era superior, esta música, que era superior, ele disse, eles iam passar por ali de volta. E eles chegaram ali e perguntaram, grande pirata, devemos nós te amarrar no poste, no mastro outra vez? Nós vamos passar por ali? Você tem medo de cair agora nessa situação? Você tem medo de ser tentado e voltar para lá? Olha a resposta dele. Ele disse, não, simplesmente me deixe livre. Eu ouvi algo muito maior. Eu ouvi algo muito maior, até o ponto em que estas coisas nunca mais me incomodarão. Isso é você, irmão. Lembra de onde saímos? Você passa por lá hoje, alguém diz assim, cuidado com o irmão. Não, ele ouviu a voz. Não precisa ter medo, ele não volta atrás. Ele passou, ele é uma ovelha e ele está seguindo. Aqui nós vimos Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu vou na frente delas e elas me seguem. Você está seguindo esta palavra, nada te incomoda.
Faz-me lembrar do profeta desta era passando numa feira lá no Oriente. Lembra, irmão, sabendo dessa passagem? Ele passando em uma feira. Ou melhor, ele estava num trem e um pastor de ovelhas passando em uma feira. E lá fica na rua, as verduras, as coisas ali na rua. E ele olhando aquele pastor, e ele pensou, meu Deus, vai dar um estrago agora. Aquele pastor ali andando na cidade, e aquele monte de ovelhas seguindo ele, vai passar no meio das verduras, das folhas ali, e vai virar as bancas tudo. Vão comer tudo, as verduras que tem ali. E ele observou aquilo, e ele se surpreendeu, regozijou, alegrou-se e comparou com as Escrituras. Aquele pastor passou no meio daquela feira, e nenhuma daquelas ovelhas, nem olhar para o lado, olharam. Aquilo não foi tentação, porque elas estavam bem alimentadas, seguindo o seu pastor. Você pode passar onde passar, pode ir lá à tua porta, bater com outro evangelho. Você lembra da Bíblia que diz assim, Paulo falando, se um anjo do céu vier pregar outro evangelho, que vá além do que eu tenho pregado, seja anátema. Você diz assim, muito obrigado, pode seguir seu caminho, eu tenho algo maior. Eu ouvi uma voz maior, eu ouvi algo que convenceu minha alma, que alimentou minha alma. Não tenha medo não. Aleluia. Então ele falou isso. Ele disse, me deixe livre. Eu ouvi algo muito maior, até que essas coisas não me incomodarão mais. E o profeta diz, esta é a maneira que é para cada cristão nascido de novo. Você tem certeza do novo nascimento? Você tem certeza quando você pode ouvir, dar amém a cada palavra? Quando você tem Deus no coração? Veja, um cristão nascido de novo, ele encontrou algo bem maior do que o rock and roll. Ele encontrou algo bem maior que as diversões deste mundo. Perguntaram ao profeta, onde é que você se diverte? Vamos a uma festa comigo, vamos fumar um cigarro, vamos beber um pouco. Ele disse, não. A moça que estava indo com ele disse, você é um marica. Porque ele não fazia o que ela fazia. Passou um tempo, não sei qual oportunidade surgiu. Ele disse, venha comigo, eu vou te mostrar onde eu me divirto. Chegou na frente da igreja e falou, é aqui. Aqui é a minha diversão. Aqui é a minha alegria. Aqui é onde eu sou o homem mais feliz do mundo. É isso que você deve mostrar para Satanás. Ali, nesta palavra, é onde eu me alimento, é onde eu sinto prazer. Veja, irmão. Ele encontrou algo bem maior que as diversões desse mundo. Eles são entretidos pelo Espírito Santo. E isto é muito maior, até o ponto em que o mundo fica morto para ele. Você tem um mundo morto para você. Você é uma pessoa que caminha rodeado de tentações. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se você pudesse observar as armadilhas que o diabo põe em seu caminho, e que Deus te livra. Se você pudesse olhar a olho nu, se você pudesse contemplar os livramentos de Deus, que Deus deu para você, nesse dia, nesta semana, nesse mês, teu coração humano não aguentaria, de tanta alegria, você saber que você está caminhando, tem anjos caminhando ao seu redor, te guardando, você não percebe isso, mas Ele está com você dentro do carro, Ele está com você dentro da casa, Ele está com você no seu trabalho, os anjos pelejando para te proteger, e você e eu não sabemos disso. Não é maravilhoso servir esse Deus? Não é maravilhoso entregar a vida a Cristo e saber eu estou nas mãos de alguém que cuida de mim? Oh, que a nossa oração seja essa, Senhor, que possamos ser agradecidos a cada dia. Se ainda você sente certas tentações que te agradam, lembra-se que o que você tem é maior e mais forte do que qualquer coisa. Com razão a Bíblia diz, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Lembre-se, você ouviu algo maior, você ouviu algo melhor que qualquer problema, que qualquer dificuldade. Amém? Deus te abençoe. Deus te dê uma semana cheia das bênçãos do Senhor.
A irmã Janete Diniz está em conexão em Portugal. Irmã Janete, Deus abençoe. Deus te abençoe, a senhora, o pastor Sérgio Lino. Sejam abençoados, vocês são pessoas finas. Deus guarde vocês e prospere cada vez mais o caminho de vocês. Um grande abraço dessa igreja para você, minha preciosa irmã. Deus abençoe. Irmãos, siga crendo, como dizia o nosso saudoso. Esteja certo de Deus, siga crendo e tudo dará certo. Amém? Deus abençoe a todos. E agora vamos ali tomar da Santa Ceia do Senhor. Graças a Deus por tudo.